Olá, boa tarde. O Brasil registra 291 casos de coronavírus, segundo dados oficiais do Ministério da Saúde. Todos os estados estão adotando medidas para frear o aumento da contaminação. Mas qual é a melhor forma de se prevenir? No Jornal da Justiça de hoje, vamos tirar algumas dúvidas sobre com a médica infectologista. Você vai ver também. Conselho Nacional de Justiça aprova a recomendação do ministro Dias Toffoli para o enfrentamento do coronavírus no sistema de justiça penal e socioeducativo. Ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, pede apoio dos tribunais de justiça e regionais federais para analisarem com urgência casos de presos em grupos de risco. E ainda, acidente durante aula prática. Motoescola vai ter que indenizar ex-aluno por sequelas. A moto oferecida pelo instrutor era de 300 cilindradas, acima do permitido para quem vai aprender a pilotado. E terminou há pouco a sessão extraordinária do Conselho Nacional de Justiça. Os conselheiros aprovaram recomendação do ministro Dias Toffoli para o enfrentamento do coronavírus no sistema de justiça penal e socioeducativo. E quem acompanhou a sessão e tem as informações e conversa com a gente ao vivo agora é a repórter Carolina Chaves. Olá, Carol, boa tarde para você. Olá, boa tarde para você, Rafaela, boa tarde a todos. Olha, esse ato normativo aprovado há pouco pelo Conselho Nacional de Justiça prevê medidas preventivas ao Covid-19 para detentos e adolescentes infratores e essas medidas vão durar pelo menos 90 dias. Está prevista, Rafaela, a redução da entrada no sistema penal e socioeducativo, além de suspensão das audiências de custódias. A norma também recomenda que os magistrados avaliem a possibilidade de conceder prisão domiciliar para os presos nos regimes aberto e semiaberto. Os juízes também devem analisar caso a caso a revogação de prisões provisórias de mães, mulheres gestantes, lactantes e responsáveis por crianças de até 12 anos ou que têm algum tipo de deficiência, Rafaela. Essa medida ela beneficia também idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou grupos de riscos e também pessoas em presídios com ocupação superior à capacidade ou sem equipe de saúde, Rafaela. Hoje, o presidente do CNJ falou na sessão que a sessão marcada para o dia 31 de março está mantida de forma presencial, mas ela pode ser cancelada a qualquer momento se a situação se agravar, Rafaela. Ok, Carol, muito obrigada pelas informações. Boa tarde para você mais uma vez. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, pediu apoio dos tribunais de justiça e regionais federais para analisarem com urgência casos de presos em grupos de risco. O objetivo é evitar a disseminação do coronavírus nos presídios. Marco Aurélio é relator de uma ação no STF de um grupo de advogados que pede medidas de emergência para conter a nova doença nas prisões. Na decisão liminar, o ministro do STF, Marco Aurélio Mello, pede apoio dos juízos de execução para analisar os casos dos presidiários diante da pandemia do coronavírus e solicita com urgência, por 14 dias, as seguintes medidas: liberdade condicional a presos com mais de 60 anos, regime domiciliar a soropositivos para HIV, diabéticos, presos com tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou com outras doenças que possam agravar a saúde a partir do contágio pelo novo vírus. O ministro também autorizou o regime domiciliar para gestantes e lactantes e para presos que cometeram crimes sem violência ou grave ameaça. A decisão ainda estabelece substituição de prisão provisória por medidas alternativas para presos que cometeram crimes sem violência ou grave ameaça, incluindo flagrantes. E ainda a progressão antecipada de pena para aqueles que já estejam em regime semiaberto e progressão de regime de quem aguarda exame criminológico. E esse não foi o primeiro caso de judicialização envolvendo medidas de combate ao coronavírus. Os ministros do Supremo Tribunal Federal ainda terão que analisar uma outra ação e um mandado de segurança.
A outra ação que os ministros do STF devem analisar foi apresentada pelo Partido dos Trabalhadores, que pede a suspensão do limite de gastos imposto aos sistemas de saúde por meio da Emenda Constitucional 95 de 2016. Segundo o partido, esse teto de gastos dificulta o tratamento adequado às políticas públicas de saúde para combater o coronavírus no Brasil. A relatora dessa ação é a ministra Rosa Weber. Outro pedido com o argumento de um possível caos na saúde pública vem do partido Podemos. No mandato de segurança, o partido pede a suspensão imediata de desembarque no Brasil de passageiros de voos com origem da Europa e da Ásia por pelo menos 30 dias. Além disso, o Podemos pede que seja determinado o apoio das Forças Armadas para controlar as fronteiras do país. Segundo o partido, só assim será possível combater a pandemia no Brasil. E o último balanço oficial do Ministério da Saúde aponta 291 casos de coronavírus no país. O governo do estado de São Paulo investiga a morte de 4 pessoas que estavam internadas no mesmo hospital do paciente que morreu da doença. No Rio de Janeiro, a prefeitura de Miguel Pereira informou a morte de uma mulher idosa com suspeita de coronavírus. O município do Rio de Janeiro declarou situação de emergência por causa do coronavírus. Em todo o país, estados adotaram medidas para tentar conter o avanço da doença. O último balanço do Ministério da Saúde contabiliza 291 infectados, 8.819 suspeitos, 1.890 casos descartados e 18 pessoas hospitalizadas. A primeira morte pelo novo coronavírus foi registrada em São Paulo. A vítima é um homem de 62 anos que estava internado em um hospital particular na capital paulista. Para conter o avanço do Covid-19, unidades da federação continuam adotando medidas de prevenção. No Distrito Federal, a jornada de trabalho de funcionários do comércio foi alterada. Lojas abrem apenas de 9 da manhã às 6 da tarde. Já os shoppings da capital do país vão funcionar de meio-dia às 8 da noite. O governador do Distrito Federal autorizou ainda home office para servidores públicos que fazem parte de grupos de risco. Em Goiás, a determinação é que o comércio fique fechado por pelo menos 15 dias. Bares, restaurantes e lanchonetes só podem operar em atividades de delivery. Apenas supermercados, padarias e farmácias podem ficar abertos. No Rio de Janeiro, a prefeitura da capital fluminense decretou situação de emergência por causa do coronavírus. A administração municipal fica autorizada a comprar materiais e contratar serviços sem a necessidade de licitação. Foi determinado também que passageiros do transporte público do Rio estão proibidos de andar em pé nos coletivos. E o governo federal informou na noite desta terça-feira que vai solicitar ao Congresso Nacional o reconhecimento de calamidade pública por causa do monitoramento permanente da pandemia do coronavírus. Em nota divulgada pela Secretaria Especial de Comunicação da Presidência, o governo alega a necessidade de aumento dos gastos públicos para proteger a saúde e os empregos dos brasileiros diante da queda de arrecadação. O reconhecimento do estado de calamidade pública tem suporte na Lei de Responsabilidade Fiscal e dispensa a União de atingir a meta de resultado fiscal. A medida terá efeito até 31 de dezembro deste ano, caso o Congresso Nacional reconheça a calamidade pública. E no próximo bloco, vamos tirar todas as dúvidas sobre o coronavírus com uma médica infectologista. Continue com a gente, eu volto já. Justiça é a forma como nós devemos agir uns com os outros, de uma forma igual, onde a nossa consciência moral fala mais alto. Aquilo que nós não queremos para nós, nós não queremos para o outro também. O que fazer quando a pessoa suspeita de ter a doença coronavírus e se negar a ficar de quarentena ou no isolamento? De olho nessa situação, o governo federal editou uma portaria com algumas medidas. A portaria do Ministério da Saúde e da Justiça estabelece punições. Quem não cumprir medidas que podem ser adotadas, como o isolamento e a quarentena, será responsabilizado na esfera civil, administrativa e penal.
Ainda sobre a quarentena, a portaria diz que o infrator está sujeito a penas de até 1 ano e multa previstas nos artigos 268 e 330 do Código Penal. Os gestores do SUS, profissionais de saúde, dirigentes de hospitais e agentes de vigilância epidemiológica podem pedir ajuda da polícia se houver recusa ou desobediência às medidas de saúde previstas. E o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, reforçou que os avós não devem ter contato com os netos. Cuidem dos idosos. É hora de filho e filha cuidar de pai, mãe, avó, tia-avó. É preciso ter muito claro que ligar o telefone para perguntar como é que está, mas não levar sistematicamente. Muitas crianças são assintomáticas, elas não desenvolvem nenhuma coriza. Bom, e para tirar todas as nossas dúvidas sobre o coronavírus, eu recebo aqui no estúdio a médica infectologista, a doutora Lívia Vanessa Ribeiro. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, telespectadores, boa tarde, Rafaela. Bom, nós acompanhamos agora a fala do ministro Mandetta da Saúde. Ontem foi bem emblemático, né? Inclusive teve grande repercussão, que bom, sobre a questão dos avós, as pessoas da terceira idade, que integram o grupo de risco. O risco seria maior para essas pessoas mais velhas? Sim, a população dos idosos, ela é uma população que é considerada de risco para o Covid-19, né? A doença relacionada ao novo coronavírus. Não se sabe, não é esclarecido ainda não está esclarecido todos os motivos, mas a gente sabe que pode ser pelo fato de questões como a própria imunidade do indivíduo ir reduzindo, mas também pela presença de comorbidades que são mais característicos na terceira idade ou na melhor idade, supostamente falando, para a gente não estigmatizar. Mas a gente tem um maior número de cardiopatas, de pessoas com doenças pulmonares, imunossuprimidos, às vezes até transplantados, que merecem um cuidado especial. Bom, aqui no Brasil, quase um mês do primeiro caso que foi registrado em São Paulo, a primeira morte ontem, também no estado de São Paulo, outras sendo investigadas, possivelmente provocadas pelo coronavírus também. Parece que as pessoas já estão se conscientizando que o uso do álcool em gel é muito importante, lavar as mãos. Já estão se conscientizando mesmo? Eles sabem o que fazer ou mais ou menos? Eu acredito que mais ou menos. Existe uma conscientização em parte. Algumas pessoas já têm procurado higienizar as mãos com maior frequência, tanto lavando com água e sabão, principalmente sabonete líquido, para evitar sabões em barra que acabam deixando resíduos. O uso do álcool gel também, muito importante, mas tem outras medidas e aí a gente sempre, quando tem oportunidade de falar para um grande público, a gente recomenda, hoje que nós estamos na era da tecnologia e dos smartphones, que a gente higienize os nossos smartphones, assim como a gente higieniza as nossas mãos, então limpar com frequência, e diversos objetos pessoais que a gente utiliza também, como chaves, como bolsas. Então, tudo isso é importante que a gente tenha cuidado e evitar sair de casa com um número muito grande de utensílios, porque a gente acaba não tendo oportunidade de higienizar as mãos a todo momento. Então, para a gente diminuir essa questão do contato, porque a gente sabe que existe essa transmissão por gotículas, que são pequenas partículas que a gente acaba eliminando, às vezes, ao falar, mas principalmente ao tossir ou espirrar. Mas esses micro-organismos, eles ficam nas superfícies, então a gente tem que ter muito cuidado para não servir de carreador. Doutora Lívia, nós sabemos que eventos com aglomeração de pessoas, eles estão suspensos em boa parte do país, muitos estados já adotaram essa medida, mas aqueles eventos familiares, né? Vou visitar a minha família no domingo, isso é muito comum, né? Encontros ao fim de semana, enfim, isso é recomendado ou precisa ser banido das famílias? Infelizmente, nós estamos numa guerra, então, e o nosso inimigo, ele é invisível. A gente tem que tentar estruturar a nossa rotina e principalmente das nossas famílias e informar que é preciso essa restrição social no momento.
Em algumas casas moram muitas pessoas e aí a gente tem que ter um cuidado redobrado porque não vai poder se distanciar do idoso. Tentar não fazer esse isolamento do idoso no sentido de fazê-los sentirem abandonados, tentar utilizar a tecnologia a nosso favor para sempre poder dar esse suporte, não se distanciar, mas qualquer aglomeração, ela nesse momento, ela é contraindicada, porque vai exatamente contra o que tudo que as autoridades estão tentando fazer em medidas de contenção e que os profissionais de saúde recomendam, porque cada pessoa tem diversos contatos ao longo do dia. Claro que com essas medidas de home office, licença de determinados grupos, as crianças fora da escola, tudo isso tende a diminuir. Mas é preciso que a gente tenha cuidado, porque qualquer evento social a gente pode se descuidar, principalmente porque acaba que com família envolve sentimento, a gente não vai apenas só se encontrar e cumprimentar e não vai manter essa nossa distância aqui, mas a gente vai querer abraçar, a gente vai pegar. Qual é o avô que não vai querer pegar o seu netinho no colo e abraçar? Né? Então, a gente tem que ter realmente bastante rigor e evitar as festas. Acho que a gente tem que se preservar nesse momento para a gente poder celebrar a vida, principalmente dos mais idosos, depois. É preciso ter cuidado também com a medicação. Às vezes, logo no início, crianças, por exemplo, é assintomático, pode ser, né? Quem tem sintomas de gripe, começou a ter coriza, dor de cabeça, pode tomar, por exemplo, ibuprofeno. Nós tivemos aí circulando a notícia, né, de um artigo que foi publicado. Enfim, estudos preliminares apontam para o risco no uso do ibuprofeno e outros remédios. O que a senhora fala sobre isso? Bom, o recomendado quando a pessoa tem algum sintoma gripal leve, e aí agora nós vamos entrar num período de sazonalidade em que virão outros vírus, principalmente influenza, que causam sintomas semelhantes. O que é recomendado é que quem tem sintomas gripais leves permaneça no domicílio, tente inclusive evitar procurar pronto-socorros. E aí, claro, acaba que a pessoa eventualmente vai precisar de utilizar um antitérmico ou um analgésico. É super difícil porque a gente fica numa posição delicada que não pode recomendar a automedicação, né? Mas é preciso que a pessoa observe se realmente os sintomas são leves a ponto de ficar em casa. Em relação ao ibuprofeno, o ibuprofeno ele não é apenas um analgésico, ele também tem propriedades anti-inflamatórias, digamos assim. Então, saiu um estudo preliminar que mostrou uma associação entre o uso de ibuprofeno e aumento da mortalidade. Não se sabe se essa associação que foi vista foi porque, por exemplo, aqui no Brasil a gente não é tão comum o uso de ibuprofeno. A gente acaba utilizando muito mais dipirona e paracetamol. Mas em determinados países não tem o uso da dipirona, como nos Estados Unidos, e na Europa também o ibuprofeno ele é muito utilizado. Então a gente não sabe se essa relação de associação não é uma associação de causa-efeito. Então, pode ser que as pessoas mais graves, elas tinham sintomas mais exuberantes e elas acabaram tomando doses adicionais de ibuprofeno. Ainda é cedo para a gente fazer essa associação causa-efeito, mas parece que existe, o que acontece é que o ibuprofeno pode aumentar uma enzima, que é a enzima conversora da angiotensina, que pode favorecer a replicação do vírus e a entrada nas células, mas isso tudo ainda é muito preliminar. Mas na dúvida é melhor usar o paracetamol, né, doutora? Sem automedicação, mas com orientação, indicado, né? É melhor evitar o ibuprofeno. Aí a gente precisa ver as peculiaridades de cada um, porque existem questões relacionadas a alergias e algumas proibições para cada grupo. Doutora Lívia, mais uma vez, obrigada pelas orientações. Uma boa tarde. Boa tarde. E você vai ver a seguir acidente com motoescola. A motoescola vai ter que indenizar um ex-aluno. Eu explico essa história daqui a pouquinho no próximo bloco. Até já. Justiça é uma busca de equilíbrio, né? Harmonia entre todas as partes envolvidas. Uma motoescola vai ter que indenizar um ex-aluno pelas sequelas provocadas por um acidente durante uma aula prática. A decisão é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal.
No mês que vem, o acidente completa 5 anos. Mas o Marco Aurélio vai carregar as sequelas por toda a vida. Por causa de uma queda e lesão no ombro, ele teve perda de parte dos movimentos do braço esquerdo. Além disso, não conseguiu mais voltar a trabalhar e foi aposentado por invalidez. No processo, Marco Aurélio afirmou que a moto oferecida pelo instrutor era de 300 cilindradas, acima do permitido para quem vai aprender a pilotar. Disse também que houve omissão de socorro por parte da empresa e que ele foi levado para o hospital no próprio carro. Isso revoltou bastante e foi que me levou. Eu acabei descobrindo que tinha mais casos. O próprio filho do dono, né, comentou que tinha havido no ano anterior ao meu acidente 2 casos. E isso me revoltou bastante, porque o que eu passei nesse período, eu não desejo nem para o meu pior inimigo. O ex-aluno buscou o judiciário e alegou negligência e imperícia por parte da motoescola. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendeu que a empresa deve indenizar Marco Aurélio em R$20 mil por danos morais. A Justiça entendeu, tá, que realmente há uma responsabilidade da motoescola com relação à segurança e os cuidados que deve ter com seus alunos. O aposentado espera que a decisão da Justiça de obrigar a motoescola a pagar a indenização sirva como exemplo para evitar que outras pessoas também sofram acidentes ao aprenderem a andar de moto. Essa decisão de entrar na Justiça é para fazer com que eles aprimorem, melhorem, tenham kit de primeiros socorros, tenham uma ambulância no local, para que ninguém passe pelo que eu passei. Bom, e vamos conversar sobre esse assunto agora com a advogada que é especialista em direito de trânsito, doutora Andréia Silva Rezende. Boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Bom, acompanhamos na reportagem esse caso que foi preciso ingressar no judiciário para conseguir esse direito, até chamar a atenção também, né, das motoescolas. De quem que é a responsabilidade quando isso acontece? É do instrutor? Cada caso é um caso, né? Primeiro tem que verificar se houve o acidente, o que levou aquele acidente, se houve uma má prestação de serviço da autoescola, uma compra errada do equipamento, como no caso em questão, onde a moto ela estava numa configuração acima do que é permitido para os alunos, ou se é da orientação do instrutor, que estava ali acompanhando o aluno e em determinado momento pediu para que ele utilizasse um procedimento indevido. Está numa curva, acelera. Então, cada caso é um caso. Tem que se analisar qual é a responsabilidade do instrutor, qual é a responsabilidade da autoescola. Bom, em caso de qualquer irregularidade da autoescola, quem procurar, onde aquele aluno deve recorrer? Havendo a irregularidade, primeiramente ele tem que procurar a autoescola, né? Passar o que aconteceu, né? Fazer a reclamação. Se ele tiver tido algum dano material, ele tem que informar esse dano material. Se ele teve alguma sequela em razão desse acidente também. E a autoescola, ela tem que dar todo o apoio, toda a estrutura àquele aluno. Não havendo isso, essa cooperação mútua de primeiro momento, ele tem e pode ingressar na via judicial para que os direitos dele sejam alcançados e os danos reparados. E quem tem que comprovar a culpa, quais os elementos que ambos devem se resguardar, né? Como eles podem fazer essa comprovação de defesa ou de... a culpa, acusação, ela pode ser... de defesa ou acusação, perdi a palavra aqui. Quais os elementos, os documentos, enfim, que a pessoa precisa ter? No caso desse acidente, o que ele pode trazer aos autos é o acidente que ele teve, todos os laudos médicos, os exames realizados, né? Onde ocorreu o acidente, foi feito o boletim de ocorrência, se foi, no próprio boletim de ocorrência vai ter a descrição do local onde aconteceu o acidente, ele foi prestado socorro a ele através de bombeiros. Então, todas essas fichas que ficam anotadas são meios de prova, né? Como que aconteceu o acidente, como que ele foi transportado, como que ele chegou. Testemunhas também, vídeos, se no local tinha vídeo. Todos esses documentos e imagens e testemunhas são meios de prova. E o diálogo é sempre a melhor saída, né?
procurar o judiciário. É claro, tem situações em que não tem outra saída, mas conversar, chegar a um acordo entre as partes, né? Eu acredito que sim, inclusive quando se tem bom senso de todos os lados, muitas vezes é possível fazer um acordo extrajudicial de reparação desse dano. Ok, doutora Andréia, mais uma vez agradeço a participação, uma boa tarde. Boa tarde. Daqui a pouco tem sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Vamos ver o que está previsto na pauta de julgamentos. Servidor público é o primeiro tema da pauta da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal, com referendo em medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade contra a norma que autorizou a atuação da Polícia Rodoviária Federal em operações investigativas conjuntas. Embargos em agravo de instrumento é processo que está sob o tema matéria processual. Aqui se discute a possibilidade de promotor de justiça ser processado em ação de indenização por danos morais. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. E o Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Lembrando que eu volto daqui a pouquinho com o programa especial Coronavírus. Continue ligado na programação da TV Justiça. Até já, já.